Oi, gente, tudo bem? Então, como vocês estão? Aqui é a Bruna. Queridos, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, é @terapeuta_bruna, e a gente pode continuar conversando isso por lá. Eu estou mais ativa lá esse ano, então a gente vai conseguir ter material lá também, tá bom? E se você quiser entrar em contato comigo, meus atendimentos são online, eu faço Theta Healing e terapia holística, tá? O contato aqui embaixo. Bom, lindos, vamos lá. Queria falar de uma dinâmica que eu acho que eu ainda não vi ninguém falando aqui e é preciso ser falada. Apesar dessa dinâmica ser uma dinâmica que não fala nunca. Vou explicar. São famílias que não se comunicam. Famílias que não se comunicam são abusivas? É uma boa pergunta, uma boa questão. Então vamos desconstruir essa ideia de famílias que não se comunicam. Como eu sempre falo com vocês, eu sou estudiosa desse tema há muito tempo e eu trabalhei em famílias muitos anos. Então, essa parte de terapia de família, assim, eu sempre entrei muito em contato. Há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, eu vi um vídeo de uma pesquisa de psicanalistas e acho que de sociólogos também, que filmaram várias famílias na mesa de jantar e tiraram áudio. Tiraram áudio para esses analistas analisarem lá as famílias. E aí depois filmaram todo mundo, os analistas, psicanalistas ou psicólogos, eu não lembro, assistiram e depois eles ouviram o áudio, né? Descolaram, né, o áudio do vídeo. E aí os analistas começaram a tentar linkar qual vídeo era de qual áudio e tal. E aí que todo mundo errou. Então eu achei o máximo isso, né? Como a nossa energia corporal, a nossa linguagem corporal, ela denuncia muitas coisas. Então achei bem interessante. Isso me fez refletir sobre o gancho de famílias que têm pouquíssima fala, pouquíssima comunicação. E aí essa pouquíssima comunicação, ela é estratégica, e eu vou falar quando que eles falam, é justamente para manter a dinâmica abusiva, muitas vezes. Então, eu considero como já um padrão disfuncional, porque acontece, em geral, o que eu chamo, e alguns teóricos também chamam, de abandono afetivo muito forte, principalmente nas crianças eleitas para isso. Então, numa família com pouca comunicação, também pode haver dinâmica do bode, filho neutro, filho dourado, tá? Então, isso existe não só na dinâmica narcisista, existe em outras dinâmicas também. Então, a família que não fala, ela faz uma coisa muito grave com a criança, gravíssima, mas assim, uma lesão muito grande. Na terapia corporal, a gente tem uma coisa que se chama, que é um conceito da gente, que a gente como terapeuta aprende a fazer isso, que se chama o asseguramento pela fala. Então, eu já trabalhei com bebês também, 13 anos, e com os bebês a gente aprendia a fazer isso, e que é justamente essa verbalização com a criança, né, com o bebê. Sempre a gente deve falar. A fala assegura, a fala acolhe, a fala deixa a gente mais íntimo. Então, essa coisa muito calada assim, ele é muito calado, a gente tem que sempre ter um olhar para isso, porque é uma denúncia de que algo não vai bem. Porque quando a pessoa é solicitada, ela precisa falar, ela precisa se colocar. E quando a gente é pai e mãe, tem uma coisa muito importante que acontece, é que a gente não pode ficar no acomodado assim, sou assim mesmo. A gente tem que ir em direção àquela criança para poder a gente se olhar e a gente saber que tem um ser ali que depende da gente para tudo. Então, essas dinâmicas costumam deixar a criança muito solta, é um desafio muito grande no abandono afetivo. Aquela criança não tem percepção do que ela pode, do que ela não pode. E ela começa a achar normal essa não verbalização, e é comum que ela não fale também, né? É muito comum que ela se feche.
E aí, quando ela vai para a escola, e quando ela começa a ir para a sociedade, né, começa a conviver, ela vai ter muita dificuldade de verbalizar e ela pode sofrer as consequências disso muito graves na escola ou nas instâncias sociais que ela frequentar, e ela chegar em casa e não conseguir falar. Então, e aí tem as coisas do processo terapêutico que é muito bom, assim, quem é terapeuta, né? Que a gente vai vendo quando a pessoa está adulta e vai fazendo terapia com a gente vai acessando de quando aquela percepção da criança foi vista, né? Eu não pude contar com meus pais, eu já sabia disso, eu não quis insistir para falar. Ou então ter dinâmicas que a criança começa a ver se eles não falam porque eles não gostam de mim e começa a tentar fazer coisas para agradar o pai e a mãe infinitamente, que também é muito lesivo para a criança, porque a gente já começa a ter aquela inversão de papéis. Então já tive clientes que limpavam a casa toda para tentar deixar a mãe contente, que iam trabalhar com o pai para deixar o pai contente. Também providência financeira para tentar na tentativa de ser aceita. Então, o que a criança deveria receber, ela começa a tentar se enquadrar, tentar se encaixar naquele padrão. E o interessante é que se a gente tem um narcisista na família, ele começa a falar, né, e a implantar, fazer a sua dinâmica de manipulação, implantar a sua dinâmica manipulativa no dourado. Então, o dourado ele vai ter esse recurso da fala. Pode ser que mais tardiamente, pode ser que depois, vamos ver aí, vocês que são dourados, tem algum dourado aqui, pode falar, alguém que conhece o dourado, começa a ter essa implantação. E outra coisa importante, a campanha de difamação, né, começa ao longo da vida. Ela não começa ali quando você percebeu uma coisa e não quis compactuar. Ela começa desde sempre, vamos dizer assim. Porque a eleição do dourado e do bode, a narcisista, ela capta, ela faz isso porque ela capta quem é a criança assim. Isso é de lei, gente, não tem nem o que discutir. Eles têm um racional diferente, eles têm uma percepção de mundo diferente. Eles conseguem ter uma leitura muito grande das pessoas. Não é à toa que a mãe narcisista sempre procura um parceiro facilitador, porque tem essa leitura, né? Ela vai lá no cara, na festinha, e ela lê o cara. Como? Aí são as questões da neurociência para explicar pra gente, mas tem essa leitura. Então, essa fala, esse minar do bode começa a ser na escola, começa a ser com o porteiro, começa a ser com uma avó. Então, a fala é muito bem articulada, né? E não defender os filhos diante de brigas, solicitações da escola também é muito comum. Então, ela vai verbalizar uma coisa para o externo que ela faz em casa, e em casa essa criança é super abandonada afetivamente. Ela, inclusive, pode nunca ter apanhado, pode ser que essa narcisista oculta nunca tenha xingado essa criança, mas lembram do vídeo que eu falei das energias, né, dos ataques? Ela está sempre mandando as coisas ruins e a projeção dela em cima desse filho, ou dessa filha. E aí, quando ela fala, é muito ajustada, é aquela coisa para magoar e dar a facada na criança, né? E também deixar uma coisa assim, a vida vai ensinar, eles vão crescer, eles vão saber se defender, também é muito lesivo, porque não tem orientação. É como se a criança fosse para perto do fogo, botasse a mão no fogo e falasse, viu, sua culpa, você botou a mão no fogo. Mas nunca foi orientada, nunca foi alertada que aquilo queima, né? Que aquilo é quente. A gente tem até na terapia corporal técnicas para a gente começar a ensinar a criança o que é fogo, o que é quente. A gente faz isso na corporal. É um trabalho até muito bom que a gente faz com autistas, né? Na parte sensorial também, para eles perceberem. Claro, a gente não é colocado nada quente ali para a criança, mas a gente tem a terapia sensorial que é feita com muito cuidado para poder... Mas eu já estou entrando em outro assunto. Mas enfim, é só para explicar. Então, a gente
tem que ter essa percepção de famílias que se comunicam um pouco. Podem ter narcisismo incluído nessa dinâmica? Podem. Podem não ser? Podem. Mas mesmo assim gera abuso, gera abandono afetivo, e o abandono afetivo é lesivo e você vai ter que reconstruir muitas coisas, revisitar muitas dores, principalmente na sua criança ferida, a partir desse ponto, né? Então não é porque você nunca foi xingado, não foi maltratado, porque não falar e não assegurar a criança, não ouvir a criança, não acolher a criança é abuso, não tenho dúvida disso, né? Você pegar um filho, bebê, nunca conversar, jogar em cima da televisão e dar comida e escola, é abuso da mesma forma, porque não tem uma dinâmica emocional de ir ao encontro dessa criança, tá? Então, espero ter respondido aqui essa questão sobre famílias que não se comunicam. Se você foi sobrevivente de uma família dessas, fala aqui comigo nos comentários para a gente ir discutindo e ver se a pesquisa aqui minha tá boa, tá certa, e a gente vai colhendo mais dados. Então, um super beijo e até mais, gente. Tchau!